Olá, povo de Deus, com muita alegria nós estamos aqui para mais um vídeo, Queremos produzir este vídeo para levar até você a mensagem do Evangelho. Em especial, nós estamos nesses dias refletindo sobre o Sermão do Monte. Eu estou sendo abençoado, acredito que você também está sendo abençoado, porque são as palavras de Jesus. E como nós já havíamos falado no vídeo passado, você que vem acompanhando essa série de exposição do Sermão do Monte, nós temos falado sobre essa nova fase do Sermão do Monte. Porque agora o Senhor Jesus ele está falando para nós sobre a nossa responsabilidade. Como é que eu, como um cristão, devo me comportar, devo agir com relação à lei? Eu quero que você preste bastante atenção a esse vídeo que nós iremos produzir, porque no vídeo passado nós falamos sobre Jesus e a lei. E hoje nós queremos falar sobre o cristão e a lei. Como é que o cristão deve se posicionar diante da lei de Deus? Será que o cristão agora ele pode olhar para a lei de Deus, olhar para a Torá, olhar para os mandamentos de Deus, olhar para a escritura do Antigo Testamento e simplesmente desprezá-la e abraçá-la simplesmente o Novo Testamento? O que você acha? A verdade é que hoje nós iremos fazer uma leitura e nós iremos entender o que Jesus nos ensina, a mim e a você como cristãos, como devemos nós nos comportar diante da lei de Deus. Portanto, nós vamos ler hoje Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia, também abra o seu coração, prepare a sua mente, que ela esteja completamente aberta para, neste momento, ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer a exposição destes dois versículos e, com a graça de Deus, nós iremos entender que precisamos estar diante de Deus com sinceridade e adorando ao Senhor com o nosso coração. A palavra de Deus nos diz o verso 19: Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está querendo nos ensinar no versículo 19 e no versículo 20? Vamos aqui recapitular os versículos que nós falamos no vídeo passado, o 17 e o 18. A gente aprendeu que a posição de Jesus diante da lei de Deus não era de destruir a lei, porque a lei ela tem o seu caráter absoluto. A verdade é que a lei foi dada pelo próprio Jesus, porque nós que somos cristãos acreditamos que Jesus não passou a existir, ou a divindade do Filho de Deus não passou a existir apenas depois do nascimento de Maria. Nós acreditamos que antes de todas as coisas ele já era, porque diz a palavra de Deus que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós acreditamos que Jesus, o Filho de Deus, ele já era antes de todas as coisas. Então foi ele que deu a lei, foi ele que entregou a Moisés a lei. Então nós precisamos entender que quando Jesus falou sobre a lei, ele disse que não veio destruí-la, nem abrogá-la, mas veio cumpri-la. Então nós entendemos que nenhum homem tem condição por si só de cumprir com a lei de Deus, de ser salvo através das obras da lei, porque ninguém cumpriu. Mas Jesus cumpriu, e como nós aprendemos, ele cumpriu em uma obediência total diante de Deus, justamente por esta razão que ele nos garante a salvação. Mas agora, Jesus, ele como que olhando para os seus discípulos, que agora já sabem o que de fato representa o Filho de Deus e a lei, agora Jesus nos coloca diante de uma grande responsabilidade. E diante dessa responsabilidade, eu considero basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus ele nos ensina a olharmos para a lei de Deus e olharmos para a sua lei com respeito. Observe que o próprio Jesus disse que nós não podemos violar a lei de Deus. Então, em primeiro lugar, a posição do cristão
não é agora, porque ele serve a Jesus, olhar para a lei de Deus, olhar para a escritura do Antigo Testamento e se achar no direito de fazer algumas coisas que eu quero mostrar para você. Em primeiro lugar, o cristão não pode desvirtuar a lei de Deus. Não pode desvirtuar o Antigo Testamento. Depois, ele também não pode violar os princípios do Antigo Testamento. Outra coisa, não pode fazer um mau uso na hora de ensinar sobre o Antigo Testamento. Nós entendemos aqui que quando Jesus está falando sobre a lei, e em especial colocando nós como cristãos, se Jesus não destruiu a lei, se ele cumpriu em obediência, o que nós aprendemos agora é que nós não somos salvos pelas obras da lei. Porém, também não podemos violar a lei de Deus, nem muito menos achar que tem algum direito para fazer ensino sobre a lei de Deus para macular, para desvirtuar, para ferir os princípios eternos da palavra de Deus. Então observe que quando Jesus ele termina de falar sobre a questão do discípulo, a questão do cristão, que precisa olhar para a palavra de Deus e, olhando para a lei de Deus, não desvirtuá-la, não feri-la e não ensiná-la de uma forma irresponsável ou tirando dela o seu valor, a sua credibilidade como palavra de Deus, Jesus então ele cita o versículo de número 20, que é justamente um exemplo que Jesus vai nos dar sobre como nós devemos tratar a palavra de Deus. Ele vai nos dizer no versículo 20 o seguinte, que se a nossa justiça não exceder, e em muito, ele faz questão de dizer, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Então deixa eu te falar uma coisa bastante importante aqui. Veja que Jesus, ele cita escribas e fariseus. E observe que quando Jesus cita os escribas e os fariseus, ele os apresenta como pessoas que estavam ali como representantes da lei. Você lembra que, a princípio, nós falamos que Jesus ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, e que ele, olhando para nós como discípulos, também não nos dá o direito de violar a lei de Deus, como também não nos dá o direito de ensiná-la de forma errada. Aí agora Jesus ele faz como que uma comparação de dois grupos religiosos bastante conhecidos na sua época, que de vez em quando, por que não dizer constantemente, estava fazendo questionamentos sobre Jesus, rejeitando Jesus, tentando erguer algum tipo de acusação contra Jesus. Eles eram intitulados inimigos de Jesus, inimigos do Filho de Deus. Então Jesus vai dizer o seguinte, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Então, para a gente saber como que a nossa justiça deve ser maior, deve exceder a dos escribas e dos fariseus, precisamente nós precisamos saber como que eram esses dois grupos religiosos. E eu quero agora mostrar para você na íntegra e quero explicar para você esses dois grupos religiosos nos dias de Jesus. Em primeiro lugar, nós iremos falar sobre os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, eles passavam a vida toda com a sua vida voltada para a lei de Deus. Os escribas eram justamente aqueles que dedicavam toda a sua vida à lei de Deus. E eles se dedicavam tanto ao estudo quanto ao ensino. Eram pessoas que não mediam esforços. Eram pessoas que iam a horas a fio, fazendo leituras sobre a lei de Deus, sobre a Torá, sobre os profetas, sobre o período histórico, sobre os livros poéticos. Eram pessoas que se dedicavam inteiramente e integralmente ao estudo da lei de Deus. E depois eles ensinavam as pessoas. Em outros textos, os escribas também são conhecidos como doutores da lei. Porque pelo muito conhecimento que eles tinham da lei de Deus, eles saíam pela rua e as pessoas olhavam e não tinha outro nome a dar, a não ser doutores da lei, porque a lei estava fácil em suas bocas.
Eles pronunciavam os textos decorados, memorizados e com muita perfeição. Você sabe por quê? Porque além de estudarem, além de ensinarem, eles também eram os responsáveis para fazerem as cópias. Ou seja, eles copiavam os textos justamente para que esses textos eles fossem preservados e assim eles tivessem suficientes cópias para estar nas sinagogas e fazerem os seus estudos como eles costumavam no dia de sábado. Então estes homens, eles eram considerados homens de Deus, homens inspirados por Deus, porque viviam toda a sua vida em torno da lei de Deus. Mas quem eram então os fariseus? Os fariseus é uma coisa bastante interessante, porque acredito que tenha sido o grupo que mais aparece no Novo Testamento, porque eles se ergueram, eles na verdade se combinaram a estar sempre apostos para resistir tudo aquilo que fosse diferente daquilo que eles pensavam. Eles enviaram seus discípulos até João, o Batista. Eles constantemente faziam perguntas a Jesus, tentando incriminá-lo diante da própria lei de Deus, como também diante das autoridades romanas, das leis romanas. Então os fariseus eles tinham um título de serem separatistas, porque na verdade fariseu significa isso, separatistas. É um grupo de pessoas, de religiosos, que se separavam literalmente, né? Eram pessoas que, quando olhavam para o outro ser humano, não via essas pessoas como pessoas que tinham condições também de servir a Deus como eles. Eles então eram conhecidos como os separatistas. Os fariseus, eles chegaram ao ponto de fazer o seguinte: eles formularam um código de lei ainda mais rígido do que o próprio código da lei dada por Moisés. Daí dá para você perceber, eram aqueles religiosos que eles se dedicavam tanto, mas eles impunham sobre as pessoas umas regras tão rígidas que nem mesmo Moisés havia ensinado. Então já dá para você entender a dimensão do poder da palavra de Jesus, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É mais ou menos assim. A gente imagina que um homem comum, quando via um escriba passar, ou um fariseu, ele dizia: quem me dera um dia ser como um desses homens. Esses homens são extraordinários. Esses homens são homens de Deus. Esses homens flui facilmente a palavra nas suas bocas. Estes homens criaram códigos de leis mais rígidas do que Moisés. Então, aos olhos dos homens, eles eram vistos como os melhores religiosos, como os mais piedosos do seu tempo. Mas o interessante, o confrontante de tudo isso, e que eu acho impressionante e magnífico, é porque enquanto as pessoas olhavam para os escribas e fariseus e via eles como se fosse uma espécie de aferidor de medida da perfeição, Jesus olha para os seus discípulos e diz: se vocês não forem, ou se vocês não tiverem uma justiça acima destes homens, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você sabe por quê? Você pode estar me dizendo: mas, irmão Paulo, por que Jesus falou dessa forma? Porque estes escribas e fariseus, eles na verdade viviam, era uma religião externa. Tudo isso que eles mostravam era simplesmente material, era apenas visto pelos homens, era simplesmente uma justiça externa, apenas de fachada, apenas da boca para fora. Eles não viviam, na verdade, aquilo que eles falavam. Eles não viviam, na verdade, aquilo que eles ensinavam. É por isso que eu falei para você que quando Jesus diz que o cristão não deve violar a lei, que o cristão não deve ensinar de uma forma desvirtuada sobre a palavra de Deus, é justamente porque Jesus está querendo dizer que escribas e fariseus, se aproveitando das pobres pessoas que não tinham o mesmo conhecimento deles, eles mostravam uma religião ou uma religiosidade apenas externa. E você quer que eu lhe mostre uma passagem bíblica claramente que vai justamente combinar com isso que nós estamos falando? Jesus vai falar para nós sobre a parábola do publicano e do fariseu, ou do fariseu e publicano. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a seguir, quando Jesus nos diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo,
crendo que eram justos e desprezavam os outros, 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, olha só como que Jesus vai dizer que o fariseu vai se comportar dentro do templo na hora da oração. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, olha o que Jesus diz, digo-vos que este, no caso o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu. Porque disse Jesus: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja, nessa parábola que Jesus está nos falando, ele mostra de uma forma clara, foi tudo para a luz, que o fariseu fazia tudo apenas para aparecer. Isso chama-se uma religiosidade externa. É simplesmente querer que as pessoas vejam que ele tem uma dedicação na sua fé. E veja que quando ele está nessa oração, ele chega a fazer declarações que nem a lei de Moisés ensinava, como a questão do jejum. Os judeus jejuavam apenas uma vez no ano, e ele aqui 2 vezes na semana. Veja, mas ele faz questão de fazer toda essa propaganda. Está num templo, está orando, e pensa ele diante de Deus e faz toda uma apologia, como se estivesse se auto-justificando, e ainda diz: obrigado Deus, porque não sou como os demais homens e nem como esse publicano. Mas o publicano não. O publicano, ele nem quer erguer os seus olhos ao céu, ele pede misericórdia a Deus, e Jesus vai dizer que o publicano vai descer justificado, porque se humilhou diante de Deus, porque não mostrou o que podia fazer, não mostrou o que era, não mostrou suas próprias obras, apenas pediu a misericórdia de Deus, e esse Deus misericordioso em Cristo Jesus, que morreu por ele, vai salvar a sua vida. Mas este que se exaltou vai descer humilhado para a sua casa. Por quê? Porque a sua religião é externa. E o interessante, porque também no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 46, isso aqui é muito importante, eu faço questão de mostrar para você, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 46, quando Jesus ele vai fazer uma censura muito dura contra os escribas. Olha o que disse o Senhor Jesus no livro de Lucas, capítulo 11, e o versículo 46. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, como falei no início do vídeo. Os escribas também eram chamados de doutores da lei. Jesus disse: ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ou seja, Jesus está mostrando que os escribas, através dos estudos, como eu já mostrei para você, eles impunham cargas, mandamentos, regras pesadíssimas nos ombros dos homens, mas nem com o dedo mínimo eles ajudavam essas pessoas. E Jesus vai dizer o quê? Ai de vós. Aqui nesse texto eu quero que você entenda que diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus e diante de Deus, não basta apenas ser um religioso visto pelos homens. Precisamos, na verdade, ter a religião do coração e não apenas uma religiosidade externa. Jesus está dizendo: ai para estes homens que demonstram alguma coisa, mas na verdade é só alguma coisa, não há conteúdo nenhum. E eu quero agora nesse vídeo aproveitar para falar isso. Porque diante da palavra de Deus, nós não temos o direito de violar a sua palavra para querer tomar proveito para a situação nossa. Nós precisamos sim de uma religião, mas uma religião pura, imaculada diante de Deus, e viver essa religião em adoração na alma diante de Deus. Quando Jesus também vai falar para os fariseus, ainda em Lucas, capítulo 16, versículo 14 e 15, é a última referência que eu quero dar para você aqui, mas quero que você preste bastante atenção, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 14 e 15. Olha o que disse Jesus aos fariseus. Aquele foi para os escribas, agora os fariseus. Olha o que disse o Senhor. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam de Jesus.
E disse-lhes, Jesus disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, parecido com aquele lá da oração do templo, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Veja o que disse o Senhor Jesus para os fariseus: vocês tentam enganar os homens, e vocês até enganam os homens. Vocês mostram uma religião externa, e os homens veem e aplaudem a vocês, mas Deus conhece o vosso coração. Eu quero finalizar este vídeo dizendo para você o seguinte, que nesse texto que nós estamos expondo, o que Jesus está tratando sobre o cristão e a lei, é que Jesus quer nos dizer que os escribas e os fariseus eram indivíduos hipócritas, uma religião externa, formal, ao invés de uma religião do coração. A nossa religião é essa, é adorar a Deus em espírito e em verdade de todo o nosso coração. E diante da sua palavra, jamais violar, jamais ensinar de forma errada. Viver sim o estudo da palavra, ensinar a palavra, mas ensinar corretamente e viver a sua palavra. Que Deus te abençoe. Você que ouviu este vídeo, guarde essa palavra no seu coração. Vamos viver a palavra e vamos viver uma fé de verdade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.